E aí, meus manos, de boa? Estamos começando aqui mais um vídeo do canal e a gente vai falar sobre sedução, vai falar sobre game e a gente vai abordar, né, diversas facetas para ver se vale a pena ou não, hoje em dia, usar o game. Primeiramente, né, o que eu acho interessante falar é que na própria Red Pill, que é um conhecimento, né, que é um conjunto de valores e de ideias que surgiu do PUA, né, que é o PUA, que é basicamente, se for traduzido da maneira livre, é artista da sedução. Basicamente, a Red Pill surgiu de fóruns que basicamente o conteúdo abordado era o PUA. Então, existiam alguns fóruns na internet e pessoalmente também, onde pessoas que eram sedutores se juntavam com outras pessoas e iam falar sobre comportamento feminino, sobre psicologia feminina, como se tornar atraente, o que fazer para conseguir mais mulheres. E basicamente nesses fóruns começou a surgir o que a gente conhece hoje como a Red Pill. Mas mesmo a Red Pill tendo essa história, a galera hoje em dia que frequenta essas comunidades masculinistas, elas têm um preconceito muito grande com o PUA e com sedução. Óbvio que quando a gente fala PUA, a gente lembra do primeiro modelo que foi criado ali na década de 90 sobre como conquistar a mulher, o que é um pouco atrasado realmente, porque ele se baseava basicamente em decorar frases, em decorar roteiros de conversa, e daí você utilizava essas frases de efeito durante a conquista, né? Durante a conversa com a mulher. Depois de um tempo, começou a apresentar várias falhas, porque como ficou muito conhecido, né, essas pessoas que popularizaram o PUA, acontece que pouco tempo para que muitos caras estivessem usando as mesmas frases e usando as mesmas técnicas. Logo, ficou colado à sedução uma imagem muito de pouca eficiência, de não valer a pena, mas o que eu vou falar hoje, né, para vocês, como esse conteúdo de sedução evoluiu e como ele é utilizado hoje em dia. Primeiramente, técnicas de sedução, elas são ferramentas psicológicas, ferramentas sociais, gatilhos sociais, são estratégias de convencimento, de persuasão, que é aplicado nas mulheres e nas relações sociais. Então, o que a gente percebe é que você ser mais atraente acaba sendo um conjunto de habilidades e comportamentos que vão acabar te ajudando ali a passar a imagem que você deseja. Mas é óbvio que, dependendo da sua aparência, dependendo do seu status financeiro e dependendo da sua imagem social, você vai precisar se esforçar muito mais ou se esforçar muito menos para ter resultados maiores ou menores. Ou seja, um cara com estética muito boa, ele pode sim ter muito pouca experiência em habilidades sociais, que ele vai sim conseguir conquistar uma mina que um cara ali enorme ou um cara feio com muita técnica de sedução não vai conseguir. Isso é normal. Só que isso não inviabiliza totalmente as estratégias, as ideias e a teoria da sedução. Porque basicamente o que a gente vê hoje, muitas vezes até com criadores de conteúdo grandes, tá ligado? Pessoas com milhões de seguidores, eles usam estratégias, eles usam técnicas, eles usam muitas ferramentas para conseguir chamar a atenção, para conseguir criar uma conexão, para conseguir fazer com que você pense, né, naquele conteúdo ou naquele produtor durante muito tempo. Então, quando a gente pega estratégias de persuasão, estratégias de sedução e põe no marketing, fica totalmente aceitável, porque eles acabam funcionando e não tem uma resistência de algum grupo. Diferente de quando a gente fala sobre técnicas de persuasão e sedução para usar com mulheres, que aí já tem sim toda essa machosfera, né? Todo esse conjunto de caras que são red pills, que vão ter um preconceito contra isso e vão jogar pedra, vão acusar, vão fazer mil e uma coisas contra isso. Então a gente vê o mesmo comportamento tendo
dois tipos de valores dependendo do nicho e com quem você usa. Logo, não é a ferramenta que é ineficiente. Na verdade, é o julgamento, né, de um grupo ou de alguns grupos que fazem com que a gente veja a sedução, a gente veja de investimento com mulher de uma maneira desinteressante. Mas já indo para o que eu realmente desejo falar aqui, é que hoje em dia o valor do homem realmente foi muito rebaixado, foi muito pisoteado, enfim, o valor dos homens hoje em dia é muito baixo. E isso mexe sim com o nosso comportamento em relacionamentos, principalmente quando fala sobre relacionamento mais íntimo e sexual. Então, um cara hoje em dia que é mediano, ele não é tão valorizado quanto ele poderia ser em outros períodos ou em outras sociedades. Só que quem já conviveu ou quem já teve um pouco mais de consumo desse tipo de conteúdo, né, sobre sedução, sobre persuasão, a gente acaba percebendo que muitos comportamentos simples são muito desinteressantes ou são muito interessantes. Ou seja, muitas vezes você tem dois amigos, mas você gosta muito mais da presença de um específico do que da presença do outro. Quando você vai analisar com relação a comportamento ou estratégias psicológicas, você percebe que um amigo seu, ele é mais de difícil acesso. Você percebe que outro amigo seu, ele conecta muito mais com suas ideias de mundo, tá ligado? Isso faz com que vocês muitas vezes vejam aquela pessoa, vejam aquele cara com um valor mais alto. E na atração também acontece esse fenômeno. Então, se você, um cara normal, tá, entre aspas, disputando com outro cara normal por uma mulher, quando você tem técnicas, quando você tem estratégia, você acaba sim se destacando desse outro cara. Então você vai saber como chegar, você vai saber como falar, você vai saber como tocar a mina, tá ligado? Você vai saber o que pode ser feito e o que não pode. E óbvio, né, que por essa forma de eu estar falando, parece que eu tô subindo muito a bola dos sedutores. Mas a gente tem que ver que a realidade ela é bem complexa, porque existe o ponto negativo da sedução, que é justamente os caras que trampam muito com isso, tá ligado? Investem muito em parecer mais atraentes e no final não conseguem ter muito resultado, que aí pode ser muitas vezes por um traço de aparência mesmo, tá ligado? Que dificulta a vida desse cara. Mas muitas vezes a gente vê um cara que é da aparência semelhante a essa outra pessoa e que consegue aplicar essas estratégias e consegue ter resultado. Então, a gente vê que, de acordo com o ecossistema, no sentido de quais pessoas, de qual ambiente, tá ligado? Se é uma cidade grande, se é uma cidade pequena, essas ferramentas podem ter sim um poder muito grande ou nem tanto poder quanto parece. Então, vai depender da sua calibragem, vai depender do seu repertório e vai depender do seu nível de interação que você consegue obter e ter com as pessoas. Logo, como a sedução, o game, ele é uma ferramenta, muitas das vezes é melhor você conhecer, é melhor você saber do que você não saber. Por ser uma ferramenta, né, quando você utiliza a ferramenta certa numa situação de problema específico, você consegue resolver. Mas muitas vezes você tem um problema que é muito maior e você tenta usar uma ferramenta e não consegue. Então, quando você tem, sei lá, o seu VSM ali, nota 5, muitas vezes quando você acerta no game com a mina ali, nota 6 ou nota 7, você pode sim ter um resultado positivo, porque o seu VSM foi de 5,5 para 6 ou de 5 para 5,5, tá ligado? E isso realmente faz muita diferença quando você utiliza a ferramenta certa, no momento certo e da maneira certa. E é óbvio que você também não vai acertar em 100% do tempo. É por isso também que o PUA, né, o PUA, ele acabou sendo mal falado, porque os caras mostravam aquilo como se fosse a solução perfeita para qualquer cara conseguir qualquer mulher. E daí essa propaganda acabou queimando o próprio filme dos sedutores, porque na verdade não é assim. Não é você aprender um jogo ali de palavras, um jogo ali de roupas, ou enfim, né, qualquer estratégia, e você vai ter qualquer mulher aos seus pés. Não é bem assim,
porque a vida tem muitas variáveis e hoje em dia, né, o jogo está mais desbalanceado. Então, resumindo, se você tem a oportunidade ou que se você gosta de aprender sobre psicologia, sobre comportamento, eu recomendo e digo para você que vale a pena você saber sobre game e saber sobre sedução. Agora, se você não gosta disso, se você não tem saco para ficar com jogos, né, psicológicos, se você não tem esse desejo de aprender isso e de conquistar a atenção ou conexão com as pessoas, acaba que para você não vai ser viável. Só que você tem que tirar um pouco do seu preconceito, porque você poderia não aprender isso para conseguir mulher, mas você poderia ter muita vontade de aprender isso para faturar mais grana ou para fazer mais amigos. Então, muitos caras dizem assim, essa ferramenta não é boa quando você diz que é para mulher, mas dizem que essa ferramenta é ótima quando é para conseguir dinheiro. Então, o problema em si não é na ferramenta, o problema é em qual finalidade você usa. Mas como a vida é sua, você pode simplesmente escolher aonde você vai usar, com que intensidade, com que frequência. Na minha experiência de vida, o game fez muita diferença. Conseguiu fazer com que eu fique totalmente tranquilo lidando com mulheres, conseguiu fazer com que eu tenha uma abundância mínima de mulheres. Mas para caras que não querem aprender esse tipo de habilidade, eu digo para você que não vale a pena, porque para você realmente não vai valer a pena. Mas para você que deseja ainda se relacionar, que deseja ter um casual ali uma vez, 2 vezes, 3 vezes ou 4 vezes no mês, é interessante sim que você aprenda a se comunicar, que você aprenda sobre linguagem corporal, que você aprenda como tocar, como fazer o quente e o frio, que são todas estratégias psicológicas para conseguir prender a atenção do ser humano. Basicamente, você só pega estratégias que vão ajudar você a convencer seres humanos e aplica a mulher no campo de relacionamento. Então, se não houvesse, né, campo de relacionamento e nem mulheres, todas as pessoas iriam usar para conseguir ter mais influência. Só que aí, quando você põe para o campo de relacionamentos, acaba virando título, né, de sedução. E aí, muitas pessoas já põem um certo tipo de preconceito. Então, o vídeo foi esse. Eu falei um pouco rápido. Se eu quisesse, eu poderia falar muito mais tempo. Mas se você desejar, eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo. Precisa só comentar aí no comentário. E é isso. Deixa seu like, se inscreve. Vai aí na descrição que tem alguns links úteis para você que deseja saber mais sobre isso e sobre outros temas. Olha aí as playlists que eu separei aqui no canal. E é isso, até o próximo vídeo e é nóis!